Coisas que existem no Japão e você não sabia. Gangues de motociclistas do Japão, conhecidas como Bosozoku, deixaram um impacto duradouro na sociedade japonesa com suas motos personalizadas incrivelmente barulhentas, moda única e comportamento violento. No entanto, Bosozoku era o lugar que muitos chamavam de lar, até que a subcultura motociclista foi abruptamente esmagada. Assim como grande parte da história japonesa, os primeiros dias do Bosozoku podem ser rastreados até a era pós-guerra, quando a reconstrução de uma sociedade resultou no nascimento de uma variedade de novos movimentos culturais. É aí que as motocicletas entram. Emergindo como um meio de transporte e lazer acessível e emocionante no Japão pós-guerra, a popularidade das motocicletas disparou, especialmente com a indústria automotiva japonesa ainda em seus estágios iniciais de desenvolvimento. Sendo populares entre ex-pilotos de caça, as motocicletas se tornaram sinônimo de adrenalina e entretenimento. À medida que a cultura da motocicleta crescia, reuniões e passeios em grupo se tornaram mais populares, lentamente se tornando mais imprudentes, rápidos e barulhentos ao longo do tempo. Essas reuniões eventualmente evoluíram para o que veio a ser conhecido como Kaminari-zoku, ou as tribos relâmpago. Entre na década de 1970 e uma nova geração de jovens motociclistas chega para transformar a cena. Inspirados por novos valores e influências ocidentais rebeldes, esse novo grupo de caçadores de emoções rapidamente encontrou significado e pertencimento nos grupos de motociclistas. Eles levaram a ideia de reuniões um passo adiante, formando gangues de verdade com uma estrutura hierárquica, motos personalizadas e um estilo de moda único que se tornou a marca registrada das gangues. Foi essa geração que introduziu a violência e o joyriding no mundo dos grupos de motociclistas no Japão, resultando na mídia introduzindo um novo termo para descrever essas gangues de motociclistas perturbadoras. Foi a partir daí que ficaram conhecidos como Bosozoku. A gangue de motoqueiros Bosozoku nasce dando origem de vários grupos ao longo das décadas de 1970 e 1980, cada um incorporando valores distintos e aderindo ao seu próprio código de conduta. No entanto, na vanguarda do reino Bosozoku estavam duas gangues líderes, Black Emperor e Spectre. Foram essas gangues que começaram a reivindicar territórios, o que frequentemente levava a disputas territoriais, resultando em confrontos violentos e fatalidades. O código único de cada gangue de motociclistas japonesa influenciou sua abordagem à violência. Spectre, por exemplo, se destacou em táticas de guerrilha. Eles se posicionavam ao longo da Rota 357 do Japão, deitando-se com cordas estendidas nas ruas. Conforme gangues rivais se aproximavam, eles apertavam as cordas fazendo com que as motos tropeçassem. Os membros do Bosozoku eram jovens, extremamente jovens, alguns com apenas 16 anos quando se juntaram. Os membros mais velhos do Bosozoku frequentemente impressionavam jovens nas escolas, exibindo suas bicicletas e comportamento rebelde, levando muitos desistentes do ensino médio a se juntarem à gangue ainda jovens. Para muitos, eles serviram como uma porta de entrada para um submundo mais sombrio, com vários recrutas eventualmente se encontrando atraídos para as fileiras da Yakuza. A hierarquia de postos dentro de cada grupo seria ligeiramente diferente, compreendendo até 15 posições diferentes, variando de líder de grupo a capitão e recruta. No entanto, os líderes do grupo geralmente não teriam mais de 25 anos. Gangues individuais durante seu pico teriam cerca de 200 membros, enquanto as reuniões de alianças poderiam crescer até 1.000 a 2.000 membros cavalgando juntos. No pico da era Bosozoku,
Na década de 1980, sua filiação coletiva excedia 42 mil. Os elementos-chave da cultura Bosozoku eram os passeios em grupo. Durante esses encontros, até 100 membros de gangue se reuniam em um ponto de reunião de onde saíam para a rua como um grande comboio. O planejamento e a execução de um passeio em grupo exigiam coordenação detalhada. O líder do grupo e seus capitães lideravam a investida, abrindo caminho para o comboio. No meio, os membros agitavam orgulhosamente suas bandeiras de gangue e faziam o máximo de barulho possível enquanto giravam lentamente pela rua. A tarefa dos membros no final do comboio era frequentemente a mais difícil. Eles tinham que manter a polícia afastada, que frequentemente estava em perseguição às gangues que perturbavam os bairros locais. Não demorou muito para que fosse associado a elementos de moda únicos que continuam sendo sua marca registrada até hoje. O Tokofuku, o uniforme Bosozoku ou uniforme de combate. Para promover um senso de solidariedade entre os membros da gangue, jaquetas longas decoradas com lemas ou símbolos nas costas se tornaram o traje característico dos membros do Bosozoku. A escrita nas costas de suas jaquetas geralmente era um lema compartilhado pela gangue, como 100 vitórias, 100 perdas. Escritas adicionais eram frequentemente adicionadas por cada membro individual para personalizar a jaqueta. Por baixo das jaquetas, os membros geralmente usavam macacões de trabalho grandes demais, aumentando o visual rebelde do Bosozoku. Esses visuais rapidamente evoluíram para um símbolo do orgulho do Bosozoku, permitindo que cada membro criasse seu próprio alter ego. Hoje, algumas prefeituras, como Hiroshima, proibiram o uso de trajes Tokofuku em público. O item que mais se destaca ao conhecer a cultura Bosozoku, pela primeira vez são, sem dúvida, as bicicletas altamente personalizadas. O movimento introduziu uma abordagem única para a personalização de bicicletas, caracterizada por trabalhos de pintura personalizados, guidões dobrados e, mais notavelmente, o assento traseiro longo que se tornou a assinatura das motos. Embora o Japão não seja tipicamente associado à violência, o fenômeno Bosozoku foi além de mera exibição. Feudos territoriais entre gangues frequentemente se transformavam em confrontos brutais. Gangues sequestravam membros de gangues rivais, frequentemente espancando-os até virar polpa antes de deixá-los em algum lugar indefeso, além da rua, enquanto mantinham seus Tokofuku como prêmio. A violência também poderia se tornar letal. Os membros sequestrados teriam que suportar punições horríveis, como ter uma corda amarrada em seus tornozelos, arrastando-os pelo asfalto por centenas de metros, o que acabaria sendo uma pena de morte. Mas muitas vezes a luta também era uma demonstração de coragem. Uma demonstração de coragem para ver quem seria atingido, mas continuaria de pé, ganhando a admiração dos outros membros da gangue. Com as rígidas leis de armas do Japão, os Bosozoku nunca carregaram armas de fogo. Em vez disso, eles recorreram a facas, tacos de beisebol, canos de metal e outras armas improvisadas. Reconhecendo que disputas territoriais alimentavam muito do derramamento de sangue, alianças começaram a tomar forma. A era em que os Bosozoku podiam andar livremente, escapar da polícia e se envolver em disputas territoriais chegou ao fim abruptamente. No início dos anos 1990, o governo japonês introduziu as leis Boryokudan, cujo único propósito era combater o crime organizado. As leis foram criadas para esmagar a atividade da Yakuza, mas como a opinião pública contra a atividade criminosa tomou um rumo drástico, isso ameaçou a existência do Bosozoku devido à sua visibilidade pública. Se uma coisa, as leis Boryokudan tornaram mais fácil prender membros do Bosozoku. Como os membros frequentemente eram presos nas ruas, mesmo quando não começavam um crime, eles acabavam na detenção juvenil, se seus pais não os buscassem na delegacia de polícia. À medida que o Japão se transformava em uma sociedade totalmente desenvolvida, que não permitia nenhuma falha nos sistemas,
O número de membros do Bosozoku foi rapidamente reduzido até que apenas uma sombra de sua antiga força permaneceu. Hoje, as gangues do Bosozoku praticamente desapareceram. Como citou o antigo líder do grupo Spectre, a sociedade japonesa não deixará que o sujeito comum viva em paz fazendo coisas desprezíveis.